Olá, sou Cristiane Soler. Estou aqui para o resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar da lição número 10. Estou aqui com uma pessoa, gente, muito querida. Vocês vão amar conhecê-la. Ela foi minha vizinha na infância e nós viemos a nos encontrar agora. É a Alê, diretora do nosso colégio adventista. Por favor, Alê, se apresente. Muito prazer estar aqui com vocês, com você, Cris. Agradeço o convite. Foi uma época que eu tenho muita saudade. Que Da bom. onde nós Bora. moramos, né? Aham. Foi aquele momento de infância que hoje não tem mais, que a gente brincava É, na rua, quebrava o pé, o braço, a mão, e chegava tarde em casa e a mãe brigava para tomar banho. Bons momentos. E hoje eu estou no Colégio Adventista de São Caetano do Sul. Se você não conhece, te convido para passar lá e conhecer um pouquinho do nosso colégio. o quanto é maravilhoso estar com uma administração hoje. Gente, vocês vão amar. Eu não posso fazer propaganda, porque o povo cresce os olhos e querem pegar eles de mim. Mas é um povo bom, ó. É, não, todo mundo. A equipe é maravilhosa, começa pela diretora, o colégio em si. Bem, com princípios cristãos. Então, o colégio com princípios cristãos, gente, é incomparável. Ale, nós vamos falar da lição número 10, que o tema é o verdadeiro Josué. Que tema esse, não? Maravilhoso, hein? E esse Josué tem aqui muito a nos ensinar. Nessa lição, o próprio sábado, ele diz assim, né, um pouco que ele não só Josué na Bíblia, mas contém vários personagens que, né, para muitos vai muito além do que ele realmente está representando ali Exato. do que ele conta. O que você tem para primeiro, antes da gente começar, claro, você faz uma oração para nós? Claro, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui para recapitular a sua lição e nós te pedimos, Senhor, entendimento, capacidade e que tu possa, Senhor, habitar conosco aqui neste lugar, neste momento e também no coração de todos os que estão ouvindo. Dá-nos a tua paz, fica conosco em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém, amém. O verso para memorizar é: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Crônicas 10, 11. E aí, Ale, o que teremos nessa semana ali? É bem interessante o tema dessa semana, né? Porque aqui, esse verso, ele é o resumo de toda a lição, né? As coisas que aconteceram na Bíblia, com os personagens bíblicos e foram se repetindo, né? Com o tempo, até chegar em Jesus, foram escritas por Deus, porque a Aham. Bíblia é um livro totalmente escrito por Deus, para mostrar para a gente hoje, que estamos vivendo no final dos tempos, as coisas que aconteceriam. E principalmente, Cris, o que mais me chamou a atenção é para que a gente veja o exemplo, tanto o exemplo bom, para que a gente Uhum. siga, e o exemplo mal, Sim. que o povo de Israel, né, com a Aham. idolatria, passava por aquilo. Então, ele é um alerta hoje. E essa lição fala de Josué porque começa com Sim. Moisés, Uhum. Josué, Uhum. até Jesus. A gente Aham. vai falar um pouquinho de Davi Sim. também, né? Então, mostra que a Bíblia, ela nunca vai se contradizer. Contradizer, isso é perfeito. E tudo que a gente vai ver essa semana aqui, o Antigo Testamento comprova o Novo e E vice-versa. vice-versa. E mostra o quão paciente Deus é, né? Porque se nós observarmos, é, Ele está sempre nos instruindo, porque os mandamentos nunca mudaram. A aliança que Ele fez nunca mudou. Então, tem aquela intenção de colocar na nossa mente que, olha, o caminho é esse. Por isso que Cristo disse: eu sou o caminho, só tem um. E é isso que veremos nessa semana, esses exemplos. Na lição de domingo é tipologia bíblica. A importância, o significado ali do tipo e do antítipo. Explica para nós? Então vamos lá. Tipologia bíblica é um tema que sim, é complicadinho se a gente não estudar direitinho, né? Até porque ele é simples depois que você entende. Mas quando nomeia o típico, o antítipo, né? O tipo e o E o antítipo. antítipo, o que quer dizer isso? Nada mais é do que aquilo que a gente já falou no comecinho ali, Aham. né? Um complemento daquilo que Deus escreveu
e foi se cumprindo durante a história em personagens. Então, vamos lá. O que é a tipologia bíblica? Então, eu coloquei aqui, que é o estudo de padrões divinos, né? Em que pessoas ou eventos do Antigo Testamento prefiguram realidades do Novo Testamento, né? Revelando a unidade da Escritura. Tudo que a Bíblia fala pra gente, independente do tempo ou de quem escreveu, comprova que Deus é o único autor da Bíblia. Então, é o estudo de padrões divinos, coisas que às vezes a gente não consegue explicar, porque é de Deus, né? Sim. Tudo que é divino a gente não pode explicar. Mas Deus, na sua sabedoria gigante, ele sabia que ele precisaria repetir padrões que se repetem. E hoje, como que uma pessoa aprende? Não é com a repetição? Sim, Né? sim, A gente aprende com a repetição de erros que a gente comete ou não. sim. Né? E aprende na escola também com repetição. Então, foi exatamente isso que Deus fez para a gente, de uma Sim. forma muito dinâmica. Né? Ele escreveu todas as coisas que iam acontecer, estão acontecendo, Aham. mas lá no comecinho, para a gente se preparar e para a gente não cair nos mesmos erros, né? Aqui fala que o tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca. Olha que interessante, que reflete a forma original. Então, o que um personagem viveu lá no passado, outro também vai viver com algumas características, até chegar naquele que pode todas as coisas, que é Jesus. E o que me chama muito a atenção, Ale, que eu amo, é que Deus, na sua grandiosidade, ele se diminuiu para que nós pudéssemos entender que somos capazes, sim, de agir conforme a vontade dele. Então, ele nos dá esses exemplos, né, nos tipos, nos antítipos, para a gente poder refletir e segui-los, né? E Exato. observar também, aprender, como você colocou no início, nos erros. Que os erros estão ali, nós somos, né, sempre flexionados a cometer esses erros, mas temos ali as instruções de Deus e até a sua misericórdia para fazer com que a gente pense, olha, não fique se martirizando pelo seu erro, siga em frente para melhorá-lo, E né? mais do que isso, as consequências. Sim, Né? A consequência de quando você não anda com Deus isso. e quando você anda. Sim, Então, isso está na Bíblia inteira, escrito. Aham. Né? E acontece com a gente hoje. Sim. Então, assim, não tem como falar, eu não sabia. É, Sabia. eu sabia. Sabia e de ainda uma forma exemplificada, né? Então, assim, sabe. A gente Sim. sabe o que a gente precisa fazer, o caminho que a O gente precisa caminho. tomar. E a lição da semana é exatamente isso. É. E na segunda, tá ali, tipo e antítipo. A importância de reconhecermos e entendermos. Que é Isso justamente o que mesmo. você colocou agora, né? E aqui a gente fala que o cumprimento antitípico de um tipo aparece em 3 fases. Na vida de Cristo, que a gente fala que é a fase cristológica, Uhum. na experiência da igreja, porque uma coisa liga a outra, né? A Sim. experiência da igreja, que é a fase eclesiológica, e no fim dos tempos, que é a fase escatológica. E aí a gente fala um pouquinho de Israel, aqui tem uns exemplos, né? Aham. Do Antigo Testamento. Israel, Êxodo e o santuário. Então, assim, para a gente tentar entender um pouquinho mais o que é o tipo e o que é o antítipo, né? Por exemplo, na parte de Israel do Antigo Testamento, Cristo é o verdadeiro Israel. Sim. E a igreja é como o Israel de Deus, representada no fim dos tempos pelos 144 mil. Olha que Sim. interessante. É uma história Aham. que pega a Bíblia toda, né? Aham. Êxodo, falando do Êxodo. Jesus como libertador, a igreja saindo do mundo e o êxodo final, que é a A eternidade, a nova eternidade. terra, né? Sim. E no santuário, Cristo como o templo, a igreja como morada de Deus, porque o nosso corpo é o templo do Templo do Espírito Espírito Santo, Santo. e o santuário celestial. Então, esse tipo e antítipo nada mais é que é uma ligação entre o tempo, Aham. né? Entre as Sim. fases do tempo para que a gente chegue até Jesus voltando em glória e majestade e acabando com todo o problema do mundo, que é o quê? O pecado.
E a própria história de Josué nos mostra, né? E é o que Deus quer nos mostrar. Olha, eu tirei vocês da escravidão. Ele quer nos tirar da escravidão do pecado, porque nós somos Exato. escravos do pecado. É, eu anotei, Cris, Aham, 3 coisas importantes aqui, olha só. sim, A Bíblia possui um único autor, como a gente já falou. sim. E todas as partes da Bíblia harmonizam umas com as outras. Não tem Não tem como como. contradizer. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Uhum. Interpretações de textos isolados, que isso para mim é um perigo, quando você pega a Bíblia e abre, achando que Deus vai te responder ali com um Aham, versinho, pode até ser que responda, Sim. porque já aconteceu comigo, mas eles devem estar em harmonia com a totalidade do que a Bíblia ensina sobre o Sim. assunto. Aham. Então, a Bíblia hoje, ela não é um livrinho para você ler em partezinhas. Uhum. Ela é um livro histórico, né? Que até nos livros de história da escola, tem coisas lá que estão na Bíblia. Que é a grande Que comprovam. diferença entre você ler e estudar a Bíblia. Exatamente. É isso a importância de você estudar. E a partir daí também conhecer os verdadeiros profetas, porque a própria Bíblia nos instrui com relação a isso. Exato. Porque eles não contradizem a palavra. E o que é interessante, né, Alê, aproveitando esse comentário que você fez, que muitos teólogos, eles afirmam que Cristo, que nós não devemos mais seguir os 10 mandamentos, como era dito, porque isso era na época do Êxodo. Foi abolido. E assim, e interessante que até tem alguns mandamentos que foram criados antes mesmo de Moisés, né? Não foi para a turma, antes mesmo de Israel. E é interessante que Cristo diz que ele não veio para abolir, né? A lei e os profetas. Para afirmar. Ou seja, tudo como você mesmo disse. Ela se completa. Né? O tipo e o antítipo ali o tempo inteiro na Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento. É um comentário que eu quero fazer com você que é psicóloga. Você já parou para pensar que a humanidade, embora evoluiu muito, né, com o tempo, continua sendo a mesma coisa? Internamente, igual. Em termos de decisões, de pensamento, Uhum. né? Por isso que a Bíblia ela nunca vai ser um livro que não serve mais. Ela sempre é atual. Não, tem um livro maravilhoso do Augusto Cury, chama Jesus Cristo, o maior psicólogo de todos. É perfeito, é maravilhoso. E é isso mesmo. Viktor Frankl, que é a linha que eu sigo da logoterapia, ele até disse com relação ao tipo e o antítipo, ele fala, aquilo que você vê é que acaba ficando inserido e você acaba replicando de forma natural. Então, quanto mais nós olharmos para Cristo, que a própria lição vai falar a respeito disso também, nós vamos refleti-lo. E muitas vezes sem ter que nos esforçar tanto, porque é difícil. É difícil não cometer pecado? Gente, é muito fácil a gente pecar. Mas quanto mais você olhar para Cristo, mais fácil fica. Não é? Natural, né? Se torna natural. Terça-feira, Josué, o tipo. Explica Josué, Moisés e Cristo. É isso aí. Então, Moisés e Josué, eles formam um paralelo tipológico. Uhum. Então, olha só que interessante. Moisés e Josué, algumas coisas aconteceram com os dois. De forma parecida, né? Uhum. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui. Os dois receberam um chamado de liderança para estar na presença de Deus. Interessante que o maná começou na época de quem? De Moisés e terminou com Josué. E ali também fala, eles foram comissionados, né, para ter um encontro pessoal com Deus. Uhum. Israel inspirou medo entre as nações quando os dois estavam ali na liderança. Moisés liderou o povo para a travessia do Mar Vermelho. E Josué na travessia do Jordão. Que foram travessias milagrosas feitas por Deus. E antes disso, dessa travessia, para ambos, Cristo apareceu e disse para eles, tire as sandálias, que o lugar onde você está
é sagrado. Que interessante, Uhum. né? E eles, tanto Moisés como Josué, num primeiro momento não sabiam que era a presença de Deus ali, né? Exato. Também teve a parte da circuncisão, que eles os dois foram lembrados da Sim. importância da Páscoa, da Aham. circuncisão, né? Então, assim, são coisas que estão interligadas, né? Elas Aham. estão interligadas porque o povo era o mesmo. E eles, como líderes, para seguir aquilo que Jesus queria, não tem nada diferente, né? Aham. Jesus mostra o caminho. E eles simplesmente aceitaram seguir aquele caminho, Aham. né? Você sabe que eu acho muito interessante como Deus age conosco? Que é assim, não só a Bíblia, mas a nossa vida, a nossa história, como você disse, não muda. Ele disse, né, que não entrará no reino dos céus quem não se portar como criança. E eu gosto muito dessa comparação, porque, por exemplo, a criança, quando ela está ali na fase, hoje antes, né? Na minha infância era com 9 anos. Pergunta o porquê. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E os pais perdem a paciência. Eu costumo dizer assim que nós, como pais, temos muito a aprender com Deus, Muito, como pais. nossa. Nossa, Ele é o Pai. Até um dia a gente conversa a respeito disso. Não vou me adentrar tanto, mas assim, o que eu acho que eu quero colocar? Que a repetição. Deus é tão paciente em repetir para nós. Olha, faça isso, explicando, 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 que as crianças, para mim, é o que eu falo do tipo e o antítipo, nesse sentido. As crianças já vêm como um alerta para os pais. Olha, eu pergunto, eu quero respostas, eu preciso perguntar, essa é a minha necessidade. Então, é como mostrando que nós, seres humanos, perguntamos muito, 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 e muitas vezes perguntamos e esquecemos. E Deus está ali, ó, mostrando, mostrando, mostrando de várias maneiras, explicando, dando as respostas afirmativa, ora com aquela história, né? Quer que desenhe? Quero, é preciso que Às vezes é desenhe. necessário. E é interessante que isso leva o ser humano a ter um limite. Isso. Olha como é interessante hoje. A falta de limite, ela faz o quê? Com o ser humano. Não vamos falar só com crianças. A falta de limite, ela deixa de proteger, porque o limite protege, Protege, né? isso. Então, a pessoa que não tem limite, ela não se dá bem em nada. Deus, quando ele criou a lei, ele criou para que a gente tenha um limite. E o limite é o quê? Se afastar do pecado. Até aqui dá para ir, depois disso é perigoso para você, né? E é o que ele vem fazendo sempre, né? E você vê, a humanidade está sempre em busca de liberdade. Sempre. Ah, e liberdade. E busca liberdade em quê? Independências. Onde você fica extremamente aprisionado. Eu sou livre num vício. No vício. Opa, tem algo errado aí, né? Completamente. E é justamente essa pessoa que está completamente presa. Não consegue usar a sua própria capacidade intelectual e não tem a menor condição de usar os seus próprios sentimentos. As suas emoções as dominam. Então, como é complicado isso, né, Ale? Muito, até para conversão, ou Sim. você entender quais são os planos de Deus para sua vida, né? Exato. Por isso que a exato. gente precisa constantemente, como você falou, e vai falar um pouquinho mais lá para frente, o olhar precisa estar na cruz. Na cruz. Sempre, né? Exatamente. Nessa parte também fala que quem cumpriu a profecia de Moisés, né, quem se tornaria um profeta como ele, quem que foi? Jesus, né? O próprio Jesus. E Josué se tornou um tipo secundário. Por quê? Porque ambos libertaram o povo, levaram o povo para a terra prometida. Jesus vai nos levar para a terra prometida, para a eternidade, assim como Josué fez também, né? É interessante que fala também que a vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita Sim. por Moisés, porque ela só poderia ser totalmente cumprida Em com Cristo. o Messias, né? Exatamente. Então Jesus está aí para terminar tudo que ele começou, Uhum. né? E aos pouquinhos ele vai mostrando para a gente como a gente deve agir para que a gente não perca essa oportunidade de estar um dia com ele no céu. Exatamente. E é interessante que o que nós precisamos trabalhar é justamente o que estamos cada vez perdendo, a paciência. É verdade. Não é? O mundo está cada vez mais querendo as respostas para ontem, mas Deus está falando, calma, eu prometi, olha quanta coisa eu já cumpri, e está ali para provar
a maneira como ele fará. Exato. Já mostra, né? É que o ser humano perde um pouquinho, a gente não pode sair muito, porque senão vai longe, né? Aham. Mas o ser humano tem perdido um pouquinho a capacidade de pensar, Sim, de tomar completamente, decisões, de isso. argumentar, né? Para poder entender qual é a vontade de Deus pra gente. Então, por exemplo, fala assim: ah, você pode vir do jeito que você está. É legal, porque é verdade. Sim. Só que Satanás, ele não conta mentira pra gente. Ele pega Vê meias tudo. verdades. Ele pega a verdade e Exato. distorce, né? Então, ele conta pra gente meias verdades que confunde. Aham. Por isso que a nossa mente, ela precisa estar em Cristo para saber o que tá certo e o que E o que tá tá errado. Porque senão a gente corre um grande risco. Uhum. Então, assim, vem para Cristo do jeito que você tá, na profundeza ali das trevas Aham, mesmo, sim. nas drogas, na prostituição. Ou Deus aceita todo mundo, é verdade. Mas espera aí, eu vou permanecer assim? Não. Então o ser humano ele tem uma parte com Cristo. A partir do momento que eu aceito Ele como Salvador, eu preciso de mudanças na minha vida. Isso é né? um processo, é o que as pessoas não entendem. Tudo é um processo. Exato. O desenvolvimento do ser humano é um processo. E o relacionamento com Cristo também é. Também. Porque sozinhos a gente não consegue, né? E o que é maravilhoso que eu falo, gente, que não há nada de bom em nós. Tudo que há de bom em nós vem de Deus e Ele fala: busque, que eu lhe darei. O Espírito Santo nos concede tudo o que precisamos: paz, amor, bondade, mansidão, paciência e o que eu mais amo, domínio próprio. É o que mais falta. É o que mais falta. E assim, quando você está perdido, quando está com dificuldade, clame ao Espírito Santo, peça o domínio próprio em nome de Jesus, e isso faz uma transformação na nossa condição emocional, nas nossas tomadas de decisões, Com assim, certeza. maravilhosas. Com certeza. Podemos ir para a quarta? Podemos. Quarta-feira, o verdadeiro Josué, o antítipo. E aí? Comparação que faz de Josué, né, pelo povo, e Cristo que fará por nós, que foi justamente o que você comentou. É isso, né? A lição toda fala sobre isso, né? Uhum. Então, aqui fala um pouquinho das guerras que Sim. foram conduzidas por Josué, né? Foram eventos históricos e essenciais para a história de Israel. Uhum. E eles precisavam entender que quem ganhava cada guerra não eram eles. Sim. Não era força, era Deus. A partir do momento que eles não estivessem mais com Deus, eles perderiam todos. Então, era para eles entenderem isso, né? Em Hebreus 3, contrasta Josué, que levou o povo para Canaã, com Jesus, que nos levará para a eternidade e o verdadeiro descanso, aquilo que a gente já comentou ali também, Sim. né? E Jesus é apresentado como guerreiro divino, que luta, briga por nós contra o pecado, Sim. né? E você- Desde quando o pecado surgiu, Aham. Deus tem lutado para trazer todos os filhos aos pés Isso dele. fala muito a respeito de que nós vimos na lição, se eu não me engano, na lição 4, que ali deixou bem explicadinho a respeito disso, onde fala que Deus não queria que nós lutássemos. Exato. Mas é uma necessidade humana tomar a frente. Ai, quanta, né? Não tem necessidade nenhuma disso. E aí que eu falo a comparação de criança. Porque a criança não se preocupa com nada. Tudo meu pai resolve. É verdade. Não é assim? É verdade. E é assim que Deus quer que a gente haja. Meu pai resolve. Deixa nas mãos de Deus. Ai, tem alguém que tem um problema, meu pai resolve. Ela nem se preocupa. É a confiança, né? A confiança. Mas sempre lembrando como Josué era um guerreiro, né? Sim. Como Josué, como Moisés. Oh, paciência, Moisés, né? Josué também, né? Eles tinham esse contato próximo com Deus. Por isso que eles conseguiram. Sim, exato. Porque lidar com o ser humano nunca foi fácil. Nem na época deles e nem na nossa, Sim. né? Então, Deus usa pessoas que estão em condições de aceitá-lo e de transformar a vida que ela tem para servir a Jesus. Se a entregar, partir né? daí, eu posso confiar. Eu estou fazendo a minha parte, Deus fará dele. A única certeza que nós temos é que Deus sempre fará parte dele. Sim. Nem sempre a gente faz a nossa, né? Infelizmente. E aí nós levamos todos ao nosso redor juntos. Sim. Porque nós somos exemplo ali, né? Sim. E é incrível, né? Uma pessoa... A consequência, né, do pecado. Como a gente leva os outros com a gente, né? Ou a família, ou os amigos, ou numa empresa, enfim.
como é importante, né, olharmos para essas histórias e seguir hoje Nós também aquilo. somos exemplos. E muitas vezes, sem querer ser. Às vezes, tem pessoas que estão só te olhando do seu jeito, maneira como... Um oi que você sorri. Eu já cheguei a ouvir alguém comentar assim, um funcionário de um mercado, falar, nossa, alguém dando um sorriso para a gente é algo, né? Fala, gente... Então, pequenos detalhes, verdade. você buscar ter essa comunhão, sabendo que tem alguém que te ama muito e tem planos para a sua vida, e saber que essa vida aqui tudo é passageira, eu acho que nos fortalece para que possamos Muito. viver dias com mais vontade de viver, né? Verdade. E Porque tomar as decisões certas, né? exato. E Buscar para buscar, ser feliz. Porque é possível ser feliz nesse mundo. sim. Né? É possível. Ainda que você sofra. Como Aham, assim? Ainda que você tenha um momento de sofrimento na sua vida, quando você coloca esse sofrimento nas mãos de Deus, e eu falo isso por experiência própria, Deus, ele tira o peso. Então, Tira. você está, assim, chorando por dentro, mas você consegue sorrir, você Aham, consegue ajudar, você consegue ter sim. palavras boas. É a diferença que Jesus faz pra gente, né? Exatamente, exatamente. Você sabe que uma vez, né, alguém questionou a respeito de ser cristão, ser evangélico, seguir a Deus e tal. E interessante que esse comentário veio justamente de uma pessoa que era dependente de álcool. E aí eu fiz o seguinte comentário, eu falei, olha, se é uma dependência, eu garanto para você, é uma dependência que eu tenho que buscar. Ela não vem, não é uma necessidade que vem interna, como do álcool, que o cérebro vai ali. Não, eu tenho que buscar, porque Deus me dá a liberdade dessa escolha, o que o álcool não dá. Essa é a grande diferença da escolha entre uma dependência e outra. E essa, É uma verdade porque é um vício. sim, Mas, porém, até para você chegar nessa condição, você escolheu. escolheu. Então, tudo é uma Exatamente. escolha, É. né? Aham. Amar é uma escolha, Sim. né? E é o que Deus pede para nós, né? Que a gente vê também nessa lição aqui e fala também sobre isso. Não sei se nessa lição 10, mas o livro, ele fala a respeito desse amor. Uhum. Agora, quinta-feira, Josué e nós. Agora chegou em nós, né, Ale? Agora, Chegou. Josué era o tipo de Cristo, mas é como nós. Também pecava, porque Cristo não tinha pecado. Então, se as pessoas falassem, mas não dá para ser como Cristo. Não. Mas ali o tipo e o antítipo estão para nos mostrar que podemos sim tentar agir como Cristo agia. Aí eu acredito que tem dois paralelos. A Aham. gente tem que olhar para Josué, para Moisés e para tantos outros. Sim. E temos que olhar para o povo de Israel, que é a quem eles comandavam. Aham. Olha só, o povo de Israel, ora estava na idolatria, ora estava com Deus. Mas os líderes eram os mesmos. Era só se afastar um pouquinho ali, por um momento que eles já Caíam, né? caíam. Então, nós somos assim hoje, Sim. né? Nós somos líderes, filhos, esposo, esposa, irmãos. Nós somos líderes. Aham. Tudo que a gente faz, chega neles também. Aham. E se a gente trabalha numa empresa, por exemplo, na escola adventista, como líderes, nós precisamos dar o nosso exemplo, mas é fácil. Nós somos humanos, Sim. nós sofremos, nós somos pecadores igual. Só que se eu tenho Jesus, eu preciso mostrar ele. E a grande diferença desses dois grandes líderes, até talvez para nós, espero que não, né, que o Espírito Santo nos ajude a não, mas muitas vezes, aliás, muitas vezes não, eles nunca se caíram na idolatria. Tanto Josué como Moisés, Moisés ainda veio de uma idolatria, né? Ele foi criado ali Verdade. no Egito. Ele conhecia. Ele conhecia, a É. gente não sabe, a Bíblia não detalha isso, mas provavelmente, como ele ficou muitos E ele foi anos ensinado, ali, né? ele foi ensinado ali. Ele deve ter adorado os outros deuses, mas a partir do momento em que ele conheceu o verdadeiro Deus, nunca mais ele se desviou. Que coisa linda, né? Que lindo isso. Duas anotações que eu fiz aqui. O cristão, ele deve passar tempo refletindo, isso foi o que você falou bem no comecinho, sobre a vida, o caráter e os ensinamentos de Jesus. Sim. Ao contemplar tudo isso, diariamente, somos transformados. Não falo que você é o que você come, você é o que Sim. você lê, você é igual a pessoa que você anda. Aham.
É isso, é Aquilo exatamente que você isso. está inserido, Exato. você acaba se tornando. Então, aqui tá. Aqui ele mostra, Deus mostra pra gente, nessa lição, o caminho para você ter sucesso e Sim. êxito para a eternidade. Aham. E hoje, né? Então eu preciso refletir mais sobre as coisas de Uhum. Deus. Eu preciso ter a coragem que esses homens tiveram de falar não para o errado, Uhum. né? E mostrar Jesus através da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes, coisa que a gente nunca vai conseguir se ele não estiver junto, né? Com E certeza. detalhe, né? Ele sempre está junto. Nós que nos afastamos dele, né? Exato, exato. As pessoas perguntam, onde está Deus? Não. Primeira pergunta após o pecado foi, onde você está? Exatamente. Porque Levando o ser humano da somos reflexão, nós. né? Exato. Porque já, Olha. como Deus já sabe, né? Ele sabia que seria uma pergunta muito questionada e ele já mostrou, não sou eu que pergunto onde você está. Porque ele está sempre ali. E isso é maravilhoso a gente saber, né? Que independente do momento em que esteja na sua vida, seja numa depressão profunda, seja numa euforia, Deus está ao seu lado. É o E que eu ele falo, só né? quer que você sinta a Deus é presença dele. Deus. Deus é Deus. Está ali, à disposição. É. E o que nós temos feito para sentir a presença dele, Sim. né? Então, é muito forte. Eu lembro de um momento que eu estava assim, ajoelhada. Eu fiz o propósito, que até uma psicóloga falou para mim, né? Você passa em jejum e oração um tempo. E eu fiz esse propósito, fiquei 4 anos assim. Todo sábado eu jejuava e orava. E teve uma época ali que estava muito difícil. Então, eu lembro que eu ajoelhei. Eu já contei essa experiência na igreja. E assim, por que Deus não me responde? Porque tem horas que dá uma angústia. Aham. Eu tô pedindo. Eu não tô fazendo nada errado. Me ajuda, né? E eu lembro que eu ajoelhei, eu não conseguia falar. Eu só encostei o rosto no colchão da cama e Aham. chorava, chorava, chorava. Não tinha ninguém em casa nesse dia. E aí eu senti uma mão aqui na minha cabeça. E aí eu olhei, porque achando que Aham, que tinha meu filho tinha alguém. voltado. Aham. E não tinha ninguém. Aquilo me deu um arrepio tão grande. E eu senti. Eu não preciso ter uma resposta. Sim, Ele ele está só aqui. preciso aceitar que ele está comigo. É. E a partir daquele dia, Cris, eu entendi que posso passar qualquer coisa. Posso chorar, posso ficar brava, porque essa é a minha natureza. Aham. Mas a natureza de Deus é que ele sempre estará do meu lado. E ele Como está faz cuidando diferença? de tudo. E como ele conduziu o povo no deserto. 40 anos, Ali. Imagina É você muito tendo um desejo. É muito tempo para nós. Mas é assim que Deus age. Por quê? Porque ele não está. Não é que ele não se importa com a nossa vida aqui. É que ele tem um futuro muito melhor para nós. Uma eternidade, Uma né? eternidade. Então, é como você que olha para o seu filho, que quer tanto alguma coisa e você fala: não, mas eu não vou te dar isso. Para que você quer isso? É exatamente assim que Deus age com a gente. Exato. Porque ele sabe. E, muito mais do que um pai e uma mãe, ele conhece verdadeiramente o futuro dos seus filhos. E o que vai no nosso E o coração, que vai né? no nosso coração. Tem uma frase aqui que Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, que está na parte de sexta-feira. Aham. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. Hoje nós estamos como estamos, no passado estiveram como estiveram, porque não colocaram esse propósito desse princípio no coração. É a base de tudo. Deus no coração. E ele não vai entrar se eu não abrir a porta. Eu Isso preciso mesmo. abrir a porta, eu preciso mostrar que eu quero, que eu estou com vontade de fazer algo diferente por ele. Porque senão ele não vai. Não vai. Ele não invade a nossa vida, né? Esse é Deus maravilhoso que guiou o povo de Israel lá, Aham. tantos anos atrás. E está nos guiando. Amém. É isso Amém. aí. E vai continuar. Aham. Ale, amei. Muito obrigada. Eu Foi, que agradeço. nossa, maravilhosa essa lição. É gostoso falar de Jesus, né? Ai, muito bom. A gente se sente bem em todos os É aspectos. verdade. E assim, você coloque a sua fé em ação. E até a próxima. Tchau, tchau.